Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos lá, sejam bem-vindos aí a SINC. Agradecer mais uma vez a Nora por ceder o espaço para a gente aqui. Esse é um evento que nós procuramos realizar uma vez por mês em empresas que gosta de conhecimento, atrair a galera para conhecer o espaço. Então, se vocês forem de uma outra empresa, quem que é a primeira vez que está vindo algum encontro do Lean Kanban? Pega o braço aí, por favor. Nossa, show. Então, se você é de uma outra empresa e é a primeira vez que está vindo e tem interesse de levar esse evento aqui para a sua empresa, procura aí eu, Wellington ou o próprio Meyer para conversar e tentar agendar um próximo mês para a gente levar esse evento, que é bem legal, que a gente troca de experiência e conhecimento bem interessante, tá? Aqui no nosso, a gente já falou também sobre o link aqui de feedback para você, que é interessante vocês entrarem e dar um feedback para a gente. Também tem o link do Meetup, tá? Então vamos iniciar, mas antes disso, vamos mais um recadinho aqui da Nora, por favor. Boa noite. Boa noite. Em nome da SINC, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Eu sou da área de Marketing e Inovação, coordenadora aqui na SINC. Nós estamos muito felizes por receber cada um de vocês aqui. Quem aqui conhece a SINC, ergue a mão. Que bacana. Então, vou passar bem rapidinho aqui. A SINC é uma empresa que une pessoas e tecnologias, né, para entregar soluções customizadas de software. E aí nós utilizamos alguns métodos, como Design Thinking, Agile Scrum, o próprio Lean Kanban. Então, somos muito gratos pela presença de vocês e por trazerem a palestra aqui para a gente. Gostaria de avisar que ao final a gente vai tomar pizza. Então, é um momento ali de networking, de nós fazermos um benchmarking aí com vocês. Então, gostaria de poder contar com vocês depois, ao final, para essa pizza. E gostaria de passar a palavra, então, para o nosso palestrante da noite, né? Nosso Agile Coach aí. Eu tenho muita dificuldade de falar o nome dele, ele vai falar aqui porque é o nome diferente. Mas eu vou falar o sobrenome. Você não está sozinho. Obrigada, viu? Seja bem-vindo e boa palestra. Obrigado. No final do slide tem meu nome completo lá. Vou deixar a curiosidade para o final. Boa noite, pessoal. A palestra hoje é um pouco diferente, tá? Eu vim trazer um case para vocês de uma implementação de Lean no RH, né? Então, sobre o que essa palestra, né? É uma iniciativa de implementar Lean no RH. Então, a gente vai falar um pouco sobre contexto, qual que era o nosso contexto naquela empresa, qual foi o nosso motivador, né? Por que a gente decidiu ter essa iniciativa na área de recursos humanos, o que a gente fez e como foi feito, e quais foram os resultados que a gente obteve dessa iniciativa. Tá? Então, um pouquinho de contexto, tá? Era uma empresa de 500 funcionários, 90% dessas pessoas eram desenvolvedores, né? Então a gente tinha mais ou menos aí 40 times entre 7 e 12 pessoas, mais ou menos, assim, variava bastante. Os times também, às vezes, subia mais, subia menos, dependendo de quantos projetos estavam sendo executados naquele momento na empresa. Tá? E o foco era nos times de desenvolvimento, né? Vamos fazer ágil, vamos implantar o ágil, então vamos implantar ágil onde, segundo a visão da direção, onde a gente tem retorno de dinheiro, né? Onde a parte traz dinheiro. Mas por que não RH, né? Geralmente a gente vê o RH como custo, né? É custo operacional, não sei o quê, então não tem retorno de investimento, mas se for um custo, por que não custa menos? Por que não ser mais eficiente, né? Então, a gente começou da parte teórica prática, né? da teoria prática. Então, a gente teve treinamentos teóricos, explicar o que é Lean para as pessoas, né? A gente tinha uma pegada mais voltada ao Lean. Aqui a gente está rolando uma dinâmica de sistema puxado, né? Tem umas bolinhas lá, não sei se alguém já viu essa dinâmica. Então, a gente explica o que é sistema puxado, o que é sistema empurrado, a gente explica o que é limite de capacidade.
E aqui a gente é ao final de dos 2 dias que a gente fez de workshop fazendo a implementação do nosso processo, né? Eu vou explicar mais pra frente. Tá? Então, cara, no que a gente focou? A gente focou no Lean, né? Que é o quê? Que é realizar o que importa, eliminando aquilo que não importa, tá? E qual que foi o nosso motivador, né? O nosso motivador foi assim, cara, como é que a gente aumenta a produtividade da nossa equipe, né? A gente pode aumentar ela de forma quantitativamente, fazendo o quê? Ah, beleza, posso colocar mais pessoas no meu projeto? Posso ter mais recursos, né? Posso trabalhar por mais tempo? Tudo isso você pode, né? Mas nem sempre gera o resultado que você está esperando. E na parte de coletividade você pode também trabalhar sobrecarregado, você pode trabalhar mais horas, né? E que também não é bom, né? Mas como que a gente aumenta a produtividade de maneira inteligente, né? Cara, eliminando os desperdícios e simplificando o nosso processo, né? Que esse é o foco do Lean. Tá? Quando a gente fala de desperdício, o que a gente tem, né? Esse aqui são os 8 desperdícios do Lean. Ele já tem uma pegada mais voltada para a área de recursos humanos, né? Por exemplo, o primeiro deles é defeito ou retrabalho, né? Adicionar a mesma informação em 2 lugares diferentes ou perder a informação, né? Então, quem aqui põe a informação num sistema, aí está no e-mail, não, está no sistema B, está em outro lugar, então você tem duplicidade de informação e você acaba não sabendo qual que é a informação correta. Por exemplo, acontece bastante assim, você tem informações de funcionários em 2 lugares da empresa, informações básicas de endereço e tudo mais, e as 2 estão diferentes. Aí você, qual que é o endereço certo do cara? Tipo, não sabe, né? Então você tem as informações descentralizadas e repetidas. Aí, cara, puta transtorno para você saber qual que é o certo. Aí, manda e-mail para todo mundo, atualizar e não sei o quê. Então acontece bastante isso, acontecia lá também, né? Superprodução, né? Então a gente tem várias versões do mesmo documento, né? Quem não tem aqui aquela pasta no Excel lá, nome do documento V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, cara, e aí se perde, né? Não, tá na versão não sei o quê, e o cara pega a versão errada, aí o cara tá com a versão desatualizada. Então, cara, mantenha um centralizador, um versionamento de documento, né? Pode ser, por exemplo, o Google Docs, né? O Drive. Então tem algumas opções aí que são baratas, se você quiser utilizar outras ferramentas que versionam o documento também é recomendado, né? Tá? Espera, né? Quem que marca aquela reunião lá, beleza, reunião 2 horas, o cara chega às 2h15, aí começa a conversar, começa às 2h20, aí, cara, você está perdendo um monte de tempo ali. Tá? E se você geralmente tem uma reunião lá com 6, 7 pessoas, o quanto está custando essa tua reunião para você ter 6, 7 pessoas esperando talvez uma para começar a reunião. Então seja pontual, né? Chegue no horário certo. Um outro comportamento que a gente tem é sempre, tudo demora 1 hora, né? Sempre que a gente vai marcar uma reunião, cara, é reunião de 1 hora. Então, cara, não dá para fazer reunião em menos tempo também, cara. Marca 30 minutos, cara, marca 15 minutos. É o suficiente para você conversar daquele assunto. Talento não utilizado, né? Geralmente a gente tem profissionais, esse aqui é o 8º princípio do desperdício do Lean, que surgiu depois. Geralmente você tem profissionais altamente qualificados que estão fazendo atividades manuais, ou que, cara, não gera potencial nenhum deles, você não extrai esse potencial do teu funcionário. Então você está tendo desperdício também, né? Então identifique quais são os funcionários que talvez gostariam de estar fazendo outra coisa, poderiam fazer coisas melhores e não estão no momento, né? Você pode extrair esse potencial deles. A parte de transporte, locomover para outras salas, prédios das cidades. No caso lá a gente tinha, cara, acho que eram 2 prédios, um de frente para o outro. Num prédio acho que era 4 ou 5 andares e tinha mais 2 no prédio da frente. Então, como eu pensei, 40 times de desenvolvimento para atender. Cara, vai num prédio, vai no outro, vai falar com não sei quem, você vai lá na mesa do outro cara, o cara não tá, você volta, pega o elevador, atravessa a rua. Cara, isso gera um desperdício gigantesco, assim, acho que eu passava a maior parte do dia andando entre os times do que realmente fazendo coisas úteis. Vamos lá, parte de estoque, né? Fazer atividades que não são utilizadas, não são entregues, né? Então, cara, se você está fazendo alguma atividade, quem que está usando
esse resultado que você está produzindo, né? Então, geralmente, o pessoal faz coisas e não sabe por quê. Ah, porque está no processo, porque tem que fazer e, cara, o cara lá está fazendo. Movimentação de atividades entre as áreas, né, que a gente chama o verdadeiro handoff, né, tipo, eu sou responsável, a gente tem um projeto inteiro, então eu fiz uma parte do projeto, a minha parte eu fiz. Agora eu passo essa parte para o outro setor e agora a responsabilidade dele, eu não tenho mais nada a ver com isso. Aí o cara tem que pegar todo o contexto, saber o que é atividade, aí fica esse vai e vem, cara, mas você não fez isso direito, volta, vai, não sei o quê. Toda essa parte de handoff a gente perde bastante tempo com isso, né. E processamento extra, né, é produzir informações que não serão utilizadas ou procurar informações que você não sabe onde é que está, né? Tipo, cara, onde é que está aquele documento, aquele arquivo? Aí você fica procurando na pasta do servidor, não acha, você não tem informação centralizada, daí tem informação duplicada do outro princípio lá. Então, tudo isso tipo, gera desperdício no nosso dia a dia e que a gente acaba não percebendo, né? Se a gente for realmente somar todos esses tempos, cara, a gente passava bastante tempo perdendo tempo com todos esses desperdícios. Segundo item que a gente trabalhou bastante forte é essa parte do questione, né? Cara, o que você está fazendo agora, né? Existe algum processo que define como que você deve realizar essa atividade? Porque se não existe processo, você está pegando uma entrada de informações e gerando tipo, resultados diferentes, sendo que o resultado deveria ser sempre o mesmo. Então, cara, se não tem um processo definindo o que eu devo fazer ou como que eu devo fazer, a gente está gerando resultados diferentes e isso afeta a continuidade dessa atividade como um todo, né? E quais foram os desafios que você encontrou na execução dessa atividade, né? Tem alguma melhoria que você pode fazer nesse processo, né? Dessa melhoria que você identificou, o que você pode arrumar imediatamente? Tem alguma coisa pitando aqui. Tá? E o que você não pode arrumar? Né? Caso você não consiga arrumar alguma coisa que não dependa somente de você, com quem que você pode falar para levar essa informação para cima? Cara, identifiquei uma coisa aqui que está errada, não faz sentido, não é muito produtivo, vamos verificar isso aqui e arrumar. Então as coisas que dependem de você já faça agora, né? Não fique dependendo de outras pessoas, né? E torne isso de uma forma visual, né, cara? Beleza, vamos mostrar o que a gente está fazendo, o que a gente está melhorando. Tá? Eu vou falar um pouquinho agora de umas outras ferramentas que a gente utilizou, por exemplo, o 5S. Tá? O objetivo aqui não é eu explicar todas essas ferramentas, né? Eu não vou entrar na parte do 5S. Mas a gente utilizou ela na parte do RH bem útil, né? Para separar o que é útil do que é dispensável, né? Cada coisa no seu lugar, limpar, evitar sujar, normalizar processos, manter o lugar sempre limpo e arrumado. Então, assim, a gente tinha um processo de contratação lá, eles tinham um processo de contratação, e toda vez que chegava um novo funcionário, o que a empresa faz com o novo funcionário? Dá o kit de boas-vindas, né? Aí chegava lá, beleza, chegou um novo funcionário. Que camisa que ele usa? Tamanho de camiseta? Não sei. M. Aí descobriu que é M. Vai lá ver se tem camiseta M. Aí pegava numa caixa de papelão, assim, cara, com um monte de camiseta socada, aí ficava lá meia hora achando uma camiseta M. Puta, não tem camiseta M. Vai, pede lá pro fornecedor, manda trazer a camiseta M. Não sabe qual que é a quantidade de estoque que você tem de material. Isso gerava bastante desperdício, né? Também algumas coisas que eles utilizavam nesses processos, eles não sabiam onde é que estavam, assim, tipo, tem que pegar não sei o que, onde fica onde, vê se está no armário, vê se não está no depósito, vê se não está não sei aonde. Então a gente também tinha bastante desperdício com esses processos. Os 5 porquês é uma ferramenta do Lean bastante utilizada. Tá? Vamos usar Lean no RH. Legal, né? Mas por quê, né? Porque é legal, todo mundo está usando, vamos usar no RH também, né? Mas a gente gasta muito tempo nas atividades. Por que a gente gasta muito tempo no nosso processo, né? Porque os processos são ineficientes. Mas por que o processo é ineficiente? Porque tem muita atividade e muita burocracia, né? Então a gente identificou onde que a gente vai atuar nesse processo de
do Lean no RH. Tá? A gente usou o PDCA para fazer todo o nosso planejamento. Então, a gente definiu algumas metas, quais são as métricas que a gente usar para medir se a gente ia estar tendo sucesso ou não. A gente fez a parte de educação e treinamento lá que eu mostrei lá no começo. A gente entrou na parte de execução do trabalho. A gente vai verificar os resultados que a gente obteve desse resultado aqui e adaptar, né? Começar todo o processo de novo. Então, o que a gente identificou era simplificar o fluxo de contratação e folha de pagamento. Então, a gente teve treinamento hands-on. A gente ia medir os ganhos qualitativos e quantitativos, tá? Medir o quanto que a gente gastava antes e o quanto que a gente vai passar a gastar nesse novo processo. Tá? E definir novas ações com base nos resultados que a gente estava gerando. Então, esse aqui é o case. Né? Então, o que a gente tinha várias opções de case lá, a gente decidiu optar por esse, que era o fluxo de contratação de candidatos aprovados, tá? Até o fechamento da primeira folha de pagamento deles. Então, o que a gente fez? A gente usou o Value Stream Mapping, é uma ferramenta do Lean, e aqui a gente mapeou todo o processo atual de como que era esse fluxo aqui de contratação até o fechamento da folha. Então, tá na ordem errada. Então, depois dê uma olhadinha lá, que para quem não conhece o Value Stream Mapping, ele tem várias caixinhas aqui, cada caixinha é um processo. Tá? A gente tem algumas tomadas de decisões aqui que criam fluxos alternativos, e aí a gente foi mapeando isso num fluxo contínuo. Tá? E cada uma dessas caixinhas aqui a gente tem o tempo de contato, quanto tempo a pessoa demora para executar essa atividade. A gente tem o tempo de espera, quanto tempo essa atividade demora num ciclo total. E quantas pessoas, quantas horas isso seria gasto. Né? E a gente tem, entre elas também, a gente também tem tempo de esperas que a gente mapeia. E aí a gente fez o desenho, depois desses 2 dias, saiu o desenho do nosso novo processo. Tá? Um pouco bem mais enxuto, né? A gente consegue ver aqui que no processo anterior, o nosso tempo de trabalho era de 117 horas. A gente chama de touch time, né? De trabalho executado realmente. Tá? A gente tinha 40 atividades mapeadas aqui. Tá? Então, quando a gente fez esse primeiro trabalho aqui, a gente já viu, assim, cara, esse processo aqui, cara, não precisa, corta, é burocrático, isso aqui é burocrático, isso aqui é burocrático. Sei que a imagem está meio ruim, mas se vir de perto dá para ver, acredita em mim. Tá? Então, tem vários xizinhos ali que a gente fala, cara, isso aqui não precisa, é desnecessário, cara. Tinha uma menina lá que gerava todo mês uma planilha com um monte de informação, cara. Ela acho que era estagiária, assim, ou não desmerecendo o estagiário, mas, sabe, assim, tipo, põe essa tarefa chata para ela fazer, cara. E ela já estava, tipo, meses fazendo aquilo e ela não sabia por quê, cara. Ela só fazia, preenchia toda a planilha lá e colocava numa pasta do servidor, não sabia, tipo, de onde que vinha, para onde é que ia, não sabia nada, né? E aí aqui a gente identificou, cara, você faz o que? Faça essa atividade. Tá, quem que usa? Não sei, eu ponho na pasta do servidor. Tá, aí sai correndo atrás de todo mundo, cara, quem usa, cara, então ninguém usa, corta, se alguém gritar a gente revisa. E, cara, passou, cara, era uma atividade que ninguém utilizava mesmo, tá? Então, antes a gente tinha 117 horas, 40 atividades, a gente passou para 23 horas e 23 atividades. Tá? Isso quer dizer que a gente teve uma redução de 80% nas horas e 42% nas atividades. Então, é uma redução de ganho já imediato só de fazer esse trabalho aí. Tá? A gente também implementou o quadro Kanban na parte de contratação de funcionários, aberturas de vagas. Então, a gente tinha todas as vagas abertas aqui. Tá? Infelizmente, eu não tenho foto do quadro, eu perdi isso aí. E a gente mapeou todo o processo de análise de currículos. Né? Análise de currículo, entrevista, prova técnica, proposta salarial. E aí o cara realmente foi contratado. Né? Então, você batia o olho, você já sabia quantas vagas já estavam abertas, você sabia quantos candidatos você tinha em cada uma das vagas, você sabia qual candidato estava em qual processo na parte de contratação. Então, cara, você batia o olho no quadro e já tinha essa informação.
esse quadro só o time do RH que tinha essa visão ou toda a empresa tinha essa visão de mercado? Esse quadro era físico, ele ficava tipo, dentro da sala do RH, o RH ficava numa sala um pouco mais fechada, assim, mas sem acesso restrito, todo mundo podia entrar lá. E, cara, estava lá para quem quisesse ver, assim, né? A gente não utilizava nenhuma ferramenta virtual para fazer esse controle, era na parte física mesmo, né? E o que a gente teve de ganho? Né? Visibilidade, quantidade de vagas versus candidatos e etapas do nosso processo, né? Quem está em cada etapa. Então, isso trouxe bastante visibilidade e organização para o time do RH. Então, acabou assim, cara, aquele candidato, você já enviou proposta, onde é que ele está, ele já retornou, não sei o quê. Então, cara, não precisava perguntar, você, cara, batia o olho e já sabia em que processo estava. Outras ações que a gente realizou, tá? A gente começou a medir, tá? O tempo de abertura da vaga até a conclusão, que seria o nosso lead time da vaga. Então, o gestor lá, eu preciso de um candidato, um desenvolvedor. Então, beleza. Então, quando que ele pediu a vaga, a gente anotava isso aí. Quando a vaga era fechada, a gente também anotava o tempo. Então, a gente tinha o lead time de todo esse fluxo aí, tá? Por quê? Porque o RH tinha uma meta de, cara, a gente precisa fechar candidato no menor tempo possível. Mas a gente não pode só fechar também os candidatos a esmo só para bater nossa meta e aí a gente tem um turnover muito alto e não é bom. Então a gente colocou uma outra métrica junto, que é a taxa de demissão nos 3 primeiros meses, que é a rejeição do candidato. Então não adianta assim, elas fecharem vagas rápidas para ganhar na meta, no indicador deles, e a gente aumentar a taxa de saída desses candidatos nos 3 primeiros meses. Então, uma métrica complementa o outro. Então, você não criar um sistema falho, né? E a gente começou a fazer mapeamento de entrevista de desligamento, né? A gente começou a registrar todas essas informações do porquê que as pessoas estavam saindo, não sei o quê, para a gente criar uma base de dados, para a gente começar a tomar decisões em cima de dados e não em cima de achismo. Tá? Então, a gente teve aquisições de novas ferramentas para a gestão de pessoas, né? Então, naquele nosso processo que a gente mapeou todo o fluxo, a gente identificou a necessidade de novas ferramentas que o RH não tinha. Tá? A gente identificou também planos de cargos e salários, com definição de papéis e responsabilidades, porque isso não estava claro, então não estava claro dentro dos times de como que isso funcionava, como é que o cara podia evoluir. E também saiu parte de PDI de acompanhamentos recorrentes, né? Aquele plano de desenvolvimento individual, onde a gente tem o gestor avaliando o time, a gente tem o time também avaliando o gestor em toda a cadeia dentro da empresa. Tá? E quais foram os resultados que a gente gerou de tudo isso aí? Né? Então a gente teve ações imediatas, já no fluxo mapeado. Então o mapeamento do nosso value stream, a gente já conseguiu cortar, cara, muita atividade, a gente já teve um ganho imediato nisso aí de 80% de redução no esforço, né, em horas. Aí o pessoal fez toda a conta de número de pessoas versus ano lá, deu um número bacana lá em termos de dinheiro para a empresa. E 42% na redução das atividades, né. Ações a médio prazo, a gente comentei ali, foram a aquisição das novas ferramentas, né, para fazer acompanhamento de tudo isso aí. Acompanhamento das pessoas, de líderes e liderados, e planos de cargos e salários que a gente demorou mais um ano para fazer essa implementação aqui, que foi uma outra frente que eu também ajudei. Ações a longo prazo, tá? Decisões baseadas em dados, né, junto nas entrevistas de desligamento, então a gente tinha tudo isso mapeado, e a gente parte de um RH saindo do operacional, tá, de só execução, e passando para um RH mais estratégico, né, podendo tomar decisões a médio e longo prazo para a empresa. Tá? Cookbook, né, tipo, cara, beleza, né, entendi, ou pelo menos espero que vocês tenham entendido, tá, e o que a gente faz, o que a gente pode fazer para os nossos próximos passos, né. Uma receitinha aí para a gente. Tá? Primeiro, identificar os motivos dessa iniciativa. Né? Por que você quer implementar Lean Agile no teu RH, por exemplo, numa área de suporte também.
que não seja desenvolvimento de software, né? Então, cara, o que a gente quer melhorar com isso? Tá? Definir metas, objetivos e resultados esperados. Tá? Se você não definir isso antes, tá? Para onde é que eu vou? O que eu quero atingir? Então, se você não tem isso definido, cara, qualquer lugar que você vá, tá certo. Tá? Mapear o estado atual, isso é muito importante para a gente ter como comparação, né? Como é que é hoje. Tá? Então, hoje a gente funciona assim, a gente quer chegar no outro resultado, a gente tem um caminho para percorrer tudo lá, e aí a gente vai medindo a evolução do nosso time. Então, faça análise quantitativa e qualitativa, se possível, né? Mapeamento do estado futuro, onde você quer chegar. Aí você vai definir o plano de ação, beleza, dado que a gente está aqui e a gente quer chegar lá, qual que é o caminho que a gente vai seguir? O que a gente vai usar, o que a gente vai fazer, quais são as pessoas que a gente vai contar nesse processo aí. Acompanhar os indicadores, tá? Se você acompanha isso pelo menos mensal, né? Se você, para não ficar 3 meses para descobrir que está indo para a direção errada. Então tenha isso pelo menos mensalmente. E inspecionar e adaptar, né? Esse é o básico do nosso PDCA, né? Pessoal, esse é o case que eu queria ter passado para vocês, tá? Esse aqui é o meu nome, tá? Quem falar errado me deve uma cerveja depois. É Wilhelm Meyer. Tá? Vou dar uma dica, o W tem som de V, e aí entre o L e o H você faz uma pausa, e o H tem som de R. É Wilhelm. Uhum. Então é alemão, né? O Meyer acertou. É isso aí, pessoal. Obrigado.